aí, pessoal. Porque esse vai ter que, por exemplo, Rafael aí, que é de Caldas, né, Rafael? Que dia que você acha que foi bom para você? Não, para o meu Sim, dia também não tem muita importância, não. Só preciso do horário só para eu poder vir e voltar, né? Não precisar dormir em Goiatuba. Uhum. Entendeu? Acho que os outros meninos, todo mundo é daqui, né? A Bárbara eu não sei se agora. Bárbara, você é de Goiatuba? Eu não sei. Não, sou de Morrinhos. Bárbara, Bruno, que entrou aí. Que dia que vocês preferem? O que vocês acham? Preferem na terça, dia 29 ou dia 30? Dia 29, 30. Dia 19 ou dia 20? Terça ou quarta? Aula presencial? É. Por mim, qualquer dia. Por mim, qualquer dia também, mas sendo mais cedo também, pra não ficar muito tarde pra voltar. Que nem o João falou. Bom, pessoal, então vamos. Vamos marcar então no dia 19, na terça-feira. A gente marca naquele mesmo horário, ali para da 1h30 até 2h, ou se a gente começa aí por volta das 2h a aula, pode ser? Por mim pode ser, tranquilo. Beleza. Então, beleza. Aí, como é que vai ser? É até às vezes um acordo de cavalheiros entre vocês aí. A gente vai gastar em torno de 10 minutos por pessoa. 10, 15 minutos por pessoa. Aí eu vou estar na sala, e aí, por exemplo, às vezes, todo mundo veio mais ou menos num carro, alguma coisa assim e tal. Vocês vão ter, na verdade, essa aula presencial vai ser mais uma entrega de vocês, né, da avaliação dessa primeira parte. Então, por exemplo, o Bruno veio junto com a Bárbara e com o Vitor Hugo. Às vezes vocês se organizam ali para vocês fazerem essa entrega, que às vezes vocês já ficam liberados para ir embora. Eu sei que é meio ruim, mas assim, vamos tentar organizar para poder ser bom para todo mundo aí. E aí é aquele momento de vocês aproveitarem, além de eu avaliar vocês, também de vocês tirarem todas as dúvidas do projeto. Ok? Rafael, vai ser individual, só o aluno e o professor, ou vai ser apresentação para todos? Individual. É praticamente uma prova. Rafael, Sim, Bruno. desculpa a pergunta aí, se não for incomodar muito, porque eu acabei atrasando nas últimas aulas aí. Você pode só dar uma pincelada rápida, o que é que eu tenho que apresentar para você nessa aula? Nesse dia, no dia 19, vocês vão praticamente assim, igual eu tô falando, fazer uma entrega, mas não precisa levar nada papel, nada físico e tal. Vocês precisam estar com toda a parte de cálculo, né? Cálculo, projeto, detalhamento, tudo que envolve a parte de água fria e água quente, prontos no dia 19, certo? Então, nesse dia aí, a gente vai avaliar de cabo a rabo tudo de vocês. Bem provável que a forma de avaliação vai ser como se fosse uma situação problema. Então, por exemplo, Tatiele, não sei o quê, no seu prédio aqui aconteceu uma falta de água no apartamento tal, por conta disso, teve que fazer um vazamento, tal. Qual a solução que você daria? Então, eu vou criar algumas situações, né, individuais, vão ser diferentes para cada aluno, dependendo do projeto de cada um, a gente vai criar ali na hora uma situação, e a gente vai conversar do seu projeto. Então, vai ser uma avaliação, uma situação, um problema que vai ser colocado na hora para vocês ali, para vocês resolverem. Por isso que eu falo ali que vai ser em torno de 10 a 15 minutos por aluno. E aí depois, por exemplo, nada impede, por exemplo, o Bruno finalizou o dele, entregou, tal, fiz a avaliação, conferi, tal, tá tudo ok. Aí ele já tá com alguma dúvida com relação a isso, ou não consegui entregar 100%, eu tô com dúvida em tal coisa, vai ter um momento ali que a gente vai poder conversar também. Mas aí, Bruno, água quente, água fria, planta, projeto, memorial de cálculo, tudo ok. Mas não precisa ser, por exemplo, levar impresso, você pode mostrar a sua tabela do Excel, o seu memorial de cálculo no Word, o seu projeto no CAD, o seu projeto em Revit, aonde que tiver, você vai abrir no seu computador, a gente vai espelhar a tela lá pro projetor e a gente vai conversar em cima daquilo ali. Ou, não, vou levar num pendrive, não sei. Mas aí, por exemplo, a responsabilidade é de vocês. Eu uso tal programa. E aí, meu programa, eu não tenho no meu computador, por exemplo. Então, a responsabilidade é sua de levar o seu computador e as coisas. Se for algo muito simples, se for mostrar, vou levar em PDF e tal. Dando para avaliar é o que importa.
Vocês não vão me entregar nada final, sabe? Eu não vou pegar a cópia desse arquivo, nada. A gente vai fazer a entrega ali, né, dessa primeira etapa, e aí eu vou avaliar vocês em cima disso. Rafael, uma pergunta aqui. Eu não consigo levar notebook porque eu não tenho. Eu posso levar em PDF no pendrive ou levo impresso? Qual que você acha melhor para você avaliar? PDF, né? PDF é mais tranquilo, que a gente abre lá. Aí se você tiver, por exemplo, tem planilha do Excel, tem arquivo do Word com memorial de cálculo e tudo mais. Aí fica a seu critério levar dessa forma. Beleza. Ok? Eu falo que, por exemplo, você fica livre para levar, eu quero levar só no pendrive. Mas aí, por exemplo, alguém está usando um programa e eu não tenho a versão desse programa, por exemplo. O Revit é muito bem chatinho com isso. Eu estou usando o Revit 2022, o meu é 2021. Ou, não, ao contrário, né? 2022 eu abri... o 2021 abre 2022, mas o 2022 não abre 2021. E aí não vai abrir na hora, não consegui abrir no seu, a responsabilidade é sua, você fica com 0. Então, pense bem antes de... Às vezes leva o computador ou leva no pendrive, mas é critério de vocês. Combinado, então? Dia 19, 2 horas da tarde. A gente começa. Fechou? Rafael, e na apresentação do nosso trabalho, a gente vai, no caso, vai ser o projeto final da apresentação, ou a gente ainda vai complementar esse projeto com mais algumas coisas? Vai complementar com a parte de esgoto, né? Nesse mesmo projeto, você vai fazer toda a parte de esgoto desse projeto. Então, eu pensei que a parte de esgoto a gente fazeria nesse agora também. A gente vai fazer só água fria, então? Nessa água fria e água quente agora nesse. Aí a gente vai fazer essa avaliação, depois vocês vão fazer esgoto pro próximo. Eu já tinha começado a fazer esgoto. Melhor ainda. Certo? Então, vou partilhar a tela aqui para a gente já ir conversando. Eu não olhei ainda, Rafael, mas a atividade que você postou já é sobre água quente? Justamente. Atividade da aula 6, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Isso, atividade da aula 6. Aí vocês têm para entregar até amanhã à noite, né? Essa atividade é bem física 3. Vocês vão ver que tem muita coisa aí de física, tá? Quem adorou fazer física vai relembrar muita coisa. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Pessoal, vamos lá então, vamos começar a falar de água quente, né? Aí semana que vem a gente fala de aquecimento, na outra semana folga, na outra semana encontro presencial, e aí depois a gente vai atacar a parte de esgoto também, ok? Vamos lá. Lembrando que depois a gente vai ter pelo menos mais 1 ou 2 encontros presenciais também para tratar sobre esgoto, né? E provavelmente fazer mais algumas atividades aí. Água quente, então, né? Basicamente, né? Estou compartilhando a tela, vocês estão vendo, né? A norma de água quente, a gente tem uma norma própria para ela. Ela, hoje, né? A gente pensa, nossa, água quente para região igual a nossa aqui de Goiás, muito calor e tal, nem se usa tanto tal, mas, na verdade, tá se usando cada dia mais, né? Ou simplesmente num local para lavar vasilhas, né, na pia da cozinha, em alguns hotéis, lavanderias. Então, tudo isso está se usando cada dia mais e é importante a gente entender pelo menos o uso. O que eu vou dar a dica para vocês é como vocês vão colocar isso no projeto de vocês. Que eu queria que pelo menos vocês dessem um trabalho de pelo menos pesquisar algumas coisas com relação à água quente. O que a gente vai ver é que quanto mais a gente utilizar de tubulação, mais caro vai ser o sistema. Mais caro, mais exigente vai ser para executar esse projeto. Mas basicamente a gente vai dividir ele em função, né, da forma de usar. Como assim a forma de usar? Vocês sabem que, por exemplo, praticamente na casa de todo mundo aí deve ter um aquecedor, né? Alguém sabe me dizer qual o tipo de aquecedor que tem na casa de vocês? Ninguém quer falar? Ninguém tem aquecedor em casa? Aqui não tem, não. Certeza? Não sei, não. O chuveiro conta? Justamente, chuveiro é um aquecedor instantâneo. Não tem. Vitor, sua casa você toma banho gelado, certeza, né? Não tem. Então,
Porque os aquecedores, gente, eles podem ser classificados ou como acumulação ou instantâneo. O instantâneo, né, é o que a gente tem lá, que é no qual a gente usa uma serpentina para fazer o aquecimento, que é o nosso chuveiro elétrico. A gente tem toda a tubulação de água fria, chega no equipamento, a água está dentro do equipamento, a serpentina que tem dentro desse chuveiro elétrico faz o aquecimento, e a gente tem água, né, numa temperatura adequada, que satisfaz ali o uso nosso para aquele momento, e numa quantidade adequada também. Então ele também é um aquecedor. E da mesma forma desses aquecedores, a gente vai ver que existem outros aquecedores que a gente usa muito pouco tubulação, que são alguns modelos de aquecedores que a gente usa principalmente embaixo da pia da cozinha, que são aquecedores elétricos, né, onde simplesmente você, é como se fosse uma pecinha pequenininha, você recebe a água da tubulação de água fria, ele aquece e leva para a torneira já. Então você tem ali o sistema de misturar, as águas, né, de água fria e água quente, com os dois registros, mas você consegue ter o aquecimento. E a gente vai ver que a gente vai utilizar isso bastante, né? Inclusive eu recomendo vocês usarem no projeto de vocês, que é algo bastante barato, em conta, e que vira e mexe é bem útil, sabe? Gasta um pouquinho de energia, mas é bem útil para alguns serviços. Então a gente vai ver que a gente vai trabalhar, né? Da mesma forma, a gente vai ter colunas, ramais, dependendo, e praticamente o cálculo é o mesmo. Vou ter que dimensionar uma tubulação como se fosse para utilizar um grande aquecedor, né? O dimensionamento dele é o mesmo da água fria, as bitolas, os tamanhos. A única diferença que vai ser são os materiais, e a gente vai precisar de alguns dispositivos a mais, que são dispositivos, por exemplo, como o dispositivo de anti-retorno. O que significa isso? Por exemplo, a gente tem, né, alguns aquecedores maiores, e esses aquecedores maiores vão manter a água acumulada, por exemplo, que acontece muito em hotel. Você tem a água acumulada, e você precisa enviar água para um chuveiro. O que acontece quando você vai para a praia, viaja lá? Normalmente não tem aqueles chuveiros com os dois registrozinhos, você abre o de água fria, abre um pouco de água quente, espera, aí você vai lá, põe a mão, volta, tá frio, põe a mão, frio, põe a mão, frio, põe a mão, tá fervendo, aí você vai, abre mais água fria. Não é assim que acontece? Quando você tá lá no hotel, na praia, tranquilo, de boa. Então, a gente precisa, na verdade, quando tem esse dispositivo que vai acumular a água, você tem que pensar que alguma coisa alimentou ele. Normalmente é uma tubulação de água fria, né? Normal, a água fria vai vir, ali vai sofrer o aquecimento, vai ficar aquecida e a gente vai usar quando a gente quiser. Mas vários aquecedores desses, a gente tem que impedir, na verdade, um retorno de água quente para dentro dessa tubulação de água fria. Porque a tubulação de água fria não vai resistir a essa alta temperatura. Quando a gente tiver a parte de água quente, a gente vai ter uma tubulação com material próprio. Então a gente tem a necessidade de ter dispositivos como o de anti-retorno, que a gente vai impedir o retorno do fluido quente para a tubulação de água fria. A gente pode ter necessidade também, né, de um isolamento, porque como que eu vou colocar uma tubulação lá de 25 milímetros dentro de uma parede, né, de argamassa e tijolo, e ela vai ter uma temperatura altíssima? Provavelmente ela iria o quê? Ela iria fissurar aquela parede, porque a temperatura ela ia dilatar, né, quando tivesse aquecida, e contrair quando ela não tivesse mais aquecida, ela ia ficar menor. E aí esse dilata e vai e tal, argamassa resistente, tijolo resistente, ela não ia suportar, e aí ela ia fissurar. Então a gente precisa de um isolamento, né, térmico para controlar essa parte de dilatação que a gente tem, né, nas nossas tubulações. Então é muito importante a gente também pensar nesses isolamentos, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. O restante são tubulações, né, nomes bem comuns, né, de ramal, tubulações, válvulas, algumas de segurança, mas bem tranquilo, né, o que a gente usa normalmente. O que a gente vai exigir principalmente de projeto de vocês, né, vocês fazendo um projeto executivo e tudo mais. Vocês vão fazer o dimensionamento da mesma forma que a água fria, exatamente, né, para as partes que vão ser utilizadas água quente, né, no caso. A gente tem que verificar principalmente que a gente utilize a quantidade de água suficiente para atender a demanda do usuário na quantidade, na qualidade e na temperatura adequada. Por que eu falo na temperatura adequada? Se o nosso usuário, por exemplo, for um hospital precisa de temperaturas altíssimas para poder lavar
por exemplo, as roupas, né, que usam ali, que tem bactérias, tem vírus e tudo mais, eles precisam de uma temperatura muito alta para poder fazer a lavagem dessas roupas. Já um hotel precisa também de uma temperatura alta, mas muito menor que a outra do hotel, do hospital, para poder oferecer banhos quentes para os seus clientes, né? Se a gente for falar, por exemplo, num motel, um motel precisa de um volume de água, às vezes aquecida, muito grande, por exemplo, para encher uma banheira. Vocês entenderam a diferença? Então, assim, estou tentando mostrar para vocês que existem diferenças que a gente tem que saber utilizar. As temperaturas, em média, trazidas por norma, são variadas de acordo com o uso. Então, uso pessoal, para banho, normalmente eles vão estar ali variando entre 35 e 50 graus. Cozinhas, 60 a 70, lavanderias, 75 a 85. E hospitais e laboratórios, 100 graus Celsius, para ter um uso específico. Então, a gente precisa atender essa temperatura, essa determinada temperatura. Essa água a determinada temperatura. Os sistemas, né, normalmente que a gente vai ter, eles vão se diferenciar para cada uso deles. Então a gente vai ter o sistema individual, o sistema central privado e o sistema central coletivo. O que vai diferenciar cada um deles? O sistema individual, normalmente é aquele que a gente vai ter um único aparelho. E o exemplo é o que os meninos falaram, né? O chuveiro elétrico é o maior exemplo que a gente tem de equipamento de sistema individual. Além deles, a gente tem alguns aquecedores instantâneos também, que a gente vai ver alguns modelos. Mas por quê? Porque o sistema individual normalmente é o mais barato, porque a gente só aquece um ponto, ou seja, é um chuveiro, é uma torneira, é um único ponto na nossa edificação que a gente precisa de água quente. Então ele vai alimentar um ponto apenas. Então esse sistema é o mais barato, porque você não tem que gastar com tubulação normalmente, é muito pouco. Você vai gastar com um aparelho, simplesmente para aquecer naquele determinado momento. Então é o sistema mais barato e o mais usado nas nossas edificações, né, independente da região onde a gente esteja. Além disso, né, a gente, aqui o modelinho de chuveiro elétrico e tudo mais, a gente também tem o central privado. Qual que é a diferença do central privado para o central coletivo? O central privado é aquele que a gente tem que tomar cuidado, que a gente vai precisar fazer rateio da conta, né? Quando a gente tiver um central coletivo, é quando a gente for utilizar, na verdade, por exemplo, como se fosse um hotel, um hospital, que a gente não tem necessidade de fazer medições ou individualizar para aquela edificação. Então, central privado, normalmente é o que a gente vê muito em filme americano. Você tem ali uma central dentro da casa ou dentro do apartamento, onde tem um aquecedor normalmente de acumulação, ou seja, ele vai manter uma quantidade de água acumulada, aquecida, e com a necessidade a gente vai alimentar os pontos da casa. Então, nesse caso, como a gente vai alimentar pontos da casa, ou do apartamento, ou da edificação que queira, a gente vai ter tubulações. E por ter tubulações, a gente vai ter um custo um pouco mais elevado nesse caso. Então, a gente vai precisar distribuir e verificar quanto que fica essa tubulação para poder ter o orçamento, né? Porque vai ficar um pouquinho mais caro que o instantâneo. Normalmente, a gente vai trabalhar com central privado com duas fontes de energia. Por quê? Sempre que faltar uma, a gente tem outra. Então, hoje, naturalmente, a gente vai trabalhar com energia solar, né? Porque é o mais em conta, é barato, é limpo e tudo mais. E normalmente com uma fonte de reserva. Então, ou seja, elétrico, a gás, a lenha, a óleo, alguma fonte secundária de reserva. A gente não está tendo energia solar, a gente vai ter uma fonte alternativa para poder utilizar. Então, nesse caso, né, quem já foi para o sul do país aí, a maioria dos hotéis utilizam a queima de lenha, né, de madeira, para poder gerar o aquecimento. Então, é uma forma também de fazer. Normalmente, a gente vai ter a necessidade de ter, então, se a gente vai ter um sistema de acumulação, a gente vai ter dispositivos de antirretorno de água, vamos ter que preocupar com a questão de isolamento térmico, então, do volume de água que a gente vai estar aquecendo, né? Então, a gente vai ter que dimensionar esse aparelho, quanto que eu vou precisar de ter água acumulada ali para poder reservar para a minha edificação, para o meu apartamento, para o meu banheiro, para a minha cozinha, para onde eu queira. Então, a gente tem vários aquecedores de acumulação, né? Que a gente tem aí para colocar nas nossas edificações com fontes diferentes. Então, esse é o mais comum que a gente vai ter. Já o central coletivo, né, que a gente... central coletivo.
Central coletiva é onde a gente vai trabalhar bastante, onde a gente não vai se preocupar com rateio de conta, ou seja, a gente não vai ter que localizar ele dentro de um local. A gente vai fazer para toda a edificação, ou seja, hotéis, motéis, hospitais, clubes, indústrias, coisas gigantescas. Então, o custo disso vai ser muito mais alto. A gente vai ter uma grande central, que a gente vai ter ali um equipamento muito grande, né, que a gente normalmente trabalha ele como sendo as caldeiras, né, de aquecimento. Então, a gente vai precisar de uma área muito grande para poder ter esse local de fazer esse aquecimento ali. E também um sistema de distribuição, né, tubulações muito mais complexo, muito maior. Então, o custo desse equipamento, né, dessa instalação, vai ser muito maior. Então, a central coletiva, normalmente, a gente vai ter para esse tipo de sistema. E a gente pode ter distribuições diferentes nesse caso. Ou seja, ascendente, subindo, né, vindo de um barrilete inferior que alimenta as colunas, descendente de um barrilete superior, ou mista, né, distribuição de um para outro. E aí é onde que a gente vai entrar em alguns sistemas que normalmente a gente vai precisar, inclusive, manter a circulação dessa água sempre quente. Porque como a gente está falando de hospital, hotel, motel, a gente não vai ter aquele prazo, às vezes, dependendo, de esperar aquecer a água ou chegar uma água mais quente num determinado local. A gente vai precisar sempre ter a água disponível com a temperatura adequada ou que ela aqueça muito rápido. Mesmo a gente sabendo que, por exemplo, uma água que esteja em circulação dentro de uma tubulação, a tendência dela é o quê? Perder calor. Nesse processo de perda de calor, por ela estar circulando ali dentro, a gente vai ter que sempre mantendo ela aquecida. Então, ela sempre vai estar voltando e recirculando, passando pelo aquecedor, né, que seja de acumulação, ou a caldeira ali, e ela vai sempre se manter sendo aquecida e sempre alimentando os pontos que a gente determinou. Então, é um sistema bem legal, né? Normalmente utilizado em grandes volumes, né? Não é em qualquer um, mas a gente precisa fazer toda a verificação dela. A parte de consumo, mesma coisinha que a gente fez com relação à água fria, só que com tabelas um pouco diferentes, né? Nesse caso aqui, esse primeiro momento a gente faz em função do tipo de edificação, né? Por pensar em quantas pessoas utilizam. Então, mas já tem aqui tudo bonitinho também para vocês, caso vocês forem fazer no projeto de vocês. Então, bem detalhado. E fazer todo esse detalhamento. Além, né, do que é trazido, a gente tem algumas regrinhas que a própria norma traz. Essas 3 regrinhas aqui são essas observações que estão aqui no slide 29. Vocês não podem esquecer delas. Vocês têm que levar sempre em consideração, né? Isso aqui está bem descrito na norma. Levar em consideração a taxa de ocupação para cada tipo de edificação, geralmente exposta nos códigos de obra de cada município, então verificar o que cada município traz. Recomendável sempre considerar 2 pessoas por dormitório, igual a gente fez em água fria, com até 12 metros quadrados. Para áreas maiores que 12 metros quadrados, considerar 3 pessoas. É indispensável que o acumulador, né, o aquecedor lá, a reserva de água quente, tenha pelo menos a capacidade igual à de uma banheira. Então, se existir banheira naquela edificação, o aquecedor, no mínimo, tem que ser suficiente para encher aquela banheira. E no caso de apartamentos com central coletiva, considerar, né, 2 pessoas por dormitório, mais empregados e mais 150 litros por máquina de lavar instalada para poder dimensionar esses apartamentos. Então, as regrinhas a mais que vocês têm de diferente de água fria é isso, né? A gente considera esses detalhes a mais para fazer efeito de cálculo. Além do exercício que eu já passei para vocês lá da aula 6, vocês vão entregar também esse cálculozinho aqui, que é bem básico, bem simplesinho, mas é para calcular 2 exercícios que vocês vão ter que fazer, né, junto com aquele lá da aula 6. Então, esses 2 também vão ser juntos, e vocês vão estar entregando aí amanhã até as 10h40. Facinho, só calcular em função da área, a quantidade de água em função de central coletiva, central privada. Observa os detalhes, né, central privada. Então, observe cada uma delas, tá? Observações também que é importante. O consumo de água quente não ocorre de forma contínua ao longo das 24 horas. Então, a gente sempre tem momentos que vai ter um consumo maior. Então, a gente tem que sempre observar e verificar, né, quando que são esses períodos para ter sempre esses volumes, né, de acumulação ou para dimensionar a nossa edificação. Então, normalmente, por exemplo, um hotel, a gente tem um período de pico ali
todo mundo normalmente vai tomar banho. Então a gente precisa ter esses dimensionamentos. E para isso a gente tem algumas tabelas que são trazidas por norma também, que auxiliam a fazer o dimensionamento, né? E os principais horários de pico aí, quantas horas de pico que a gente tem. Inclusive, alguns dimensionamentos de aquecedores já, né, com consumo diário. Isso aqui também é normatizado. Isso aqui traz no livro, se eu não me engano, esqueci o nome do livro agora. Mas isso daqui também é tirado de um livro, tá? Que é já uma tabelinha com aquecedores para vocês terem como base também. Eu vou lembrar o nome do cidadão. Para dimensionar, da mesma forma, a água quente, vazão, mesma forma de água fria. Verificar sempre as vazões de acordo com os equipamentos, né? E os pesos relativos. Então, mesmo padrãozinho, pega o peso, calcular a vazão, fórmula idêntica. Se a gente for utilizar misturador, ou seja, água fria e água quente, então aí a gente vai ter que fazer um cálculo, né, da massa de mistura de água fria e água quente para calcular a vazão, caso a gente for utilizar misturador em algum ponto. Então, também a formulazinha. Para calcular a vazão também, com relação à variação de temperatura, também a gente pode calcular através dessa fórmula. Então, são fórmulas auxiliares aí para vocês. No resto, né, recomendações, praticamente as mesmas coisas que a gente viu em água fria, os mesmos valores. Torneira, uma pressão ali no mínimo 0,5, chuveiro em torno de 1 metro coluna d'água, pressão máxima não passando de 40, mesmas recomendações de norma. Então, segue a mesma coisa. Velocidade, 3 metros por segundo, a mesma coisa. Perda de carga, mesma utilização, mesma metodologia, né, com os coeficientes, utilizando os materiais específicos para cada um. O que vai diferenciar, que normalmente a gente vai ter agora, fontes alternativas que vão estar fornecendo energia para esse aquecedor, então a gente tem que computar isso no projeto, né, se for uma forma de queima, ou querosene, álcool, gás, carvão, madeira, qualquer coisa, ou eletricidade, ou energia solar. E sempre que a gente for dimensionar em projeto, sempre pensar em duas formas. Normalmente, energia solar hoje, né, muito utilizada, e uma fonte secundária, ou GLP, ou eletricidade, alguma forma de queima de material, dependendo da região onde vocês estiverem trabalhando. Se tiver necessidade, a gente vai fazer também medições, né? Preciso fazer medições, a gente pode utilizar medidores hidrômetros individuais, igual a gente viu na aula passada, com relação à água fria. A gente pode colocar medidores individuais em alguns pontos para ver o consumo de água quente. Igual a gente já falou, uma parte muito importante é a recirculação da água. Então, a gente vai sempre manter essa água aquecida para manter ela, mesmo que ela perca um pouco de temperatura ao longo das tubulações, a gente vai sempre tentar manter ela aquecida para que tenha um uso mais rápido da água quente por parte do nosso cliente. Os isolamentos, né? Essa parte que é interessante também, é muito importante vocês terem isso aqui em mente, que a gente vai ter alguns elementos que são muito importantes para fazer o isolamento térmico dessas tubulações. Então, as tubulações elas devem ser totalmente isoladas para evitar a perda de calor e principalmente as dilatações que podem fissurar paredes e tudo mais. Principais isolantes que a gente tem: calhas de isopor, lã de vidro ou cortiça, massa de amianto e cal, amianto um pouquinho problemático, argamassa de areia, cal e vermiculite ou vermiculita, que é um dos termos mais utilizados aí, muito utilizado como isolante térmico e acústico, né, nas concretagens. Então, o mais recomendado, o mais utilizado é esse aqui: argamassa, areia, cal e vermiculita, né, um aditivo, né, ele parece uma pastilhazinha, uns pequenos discozinhos assim, você compra o saco, não é caro, hoje é bem comum. Então, o que mais a gente usa para fazer o isolamento da tubulação é esse conjunto de argamassa, areia, cal e vermiculita. Normalmente, tomar bastante cuidado para nunca usar cimento, porque o cimento, quando a gente faz o uso do cimento, ele também sofre aquecimento, né? Ele perde calor, então ele libera calor. Então, por exemplo, se você já enfiou o pé ou a mão num concreto, você vai ver que você vai ter ali um aquecimento, né? Um concreto mole. Então, isso vem muito do cimento. Então, a gente evita utilizar, né? A gente não é recomendado utilizar cimento para fazer essas dilatações térmicas. Então, a recomendação, um desses elementos aqui para a gente poder
fazer o tratamento. Os isolamentos, então, muito importante para a gente evitar esse tipo de problema, né, que a gente já falou bastante. Sempre que possível, verificar alguns tipos de dilatações, deixar alguns espaços, né, o espaço livre para a tubulação, às vezes também expandir, para que ela trabalhe também, porque ela vai trabalhar, né, a tendência dela é ela dilatar em alguns pontos e poder voltar ao normal. E basicamente, né, a apresentação do projeto da mesma forma que a água fria, acrescentando os pontos. Muitas vezes eles são comuns, né, a gente tem tubulações de água fria e água quente no mesmo projeto, então vocês não precisam fazer uma prancha separada, muitas das vezes, para água quente, porque são tubulações muito menores, a gente vai identificar com simbologia mesmo o uso, né, dessas duas peças no mesmo local, ok? Se tiver misturador, vocês vão mostrar nas plantas. Se tiver tubulações diferentes, vocês vão mostrar nos isométricos, no detalhe, nos cortes, vão colocar no orçamento e tudo mais. Então, a água quente é basicamente um complemento da água fria, né, mudando basicamente o princípio da onde que ela vem e os materiais que serão utilizados. Então, é bem tranquilo com relação a isso. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre água quente. Lembrando que vocês vão ter, então, para amanhã, além do exercício liberado no Classroom, atividade da aula 6, que foi liberado hoje, agorinha, mas esses dois exercícios aqui que são bem simples, né, só de cálculo. Reparem, né, observem esse slide anterior aqui do 29, que ele vai trazer algumas referências, se é central coletiva, se é central privada, para vocês efetuarem esses cálculos, e tem as tabelinhas aqui anteriormente também, cálculos bem simples, só para exemplificar como vocês deveriam fazer no projeto de vocês. Eu recomendo que vocês coloquem pelo menos um ponto no projeto de vocês, né, de aquecimento, ou seja, você pode utilizar, não o chuveiro elétrico, tá? O chuveiro elétrico não vai contar nesse ponto. Um aquecedor pontual, por exemplo, numa torneira, numa pia, em algum local, vocês vão colocar alguns pontos de aquecimento aí com água quente. Então, isso vai ser o projeto de água quente de vocês. Por isso que tá bem próximo à entrega, né, dessa primeira parte, mas vocês vão fazer isso tranquilamente, aí que vocês vão ver que não vão acrescentar praticamente nada. Vão acrescentar itens no orçamento de vocês, praticamente. E uma simbologia lá no projeto. Ok? Alguma dúvida? Pessoal, estou sozinho. Quando for entregar esses exercícios para amanhã, pode entregar os dois juntos, não precisa fazer separado, não. Sim, pode ser os dois juntos. Professor, seu áudio está desligado. Sorriam para a chamada, foi mal. Beleza. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação aos exercícios? Tranquilo. 2 exercícios então, né? A atividade aula 6, mais o outro, mais esses 2 de hoje. E aí vocês fiquem à vontade aí para a gente tirar